Cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor, amém? Glória a Deus. Deixa eu só arrumar aqui, peraí. Eu gostaria de pedir aos irmãos que vocês abrissem as vossas Bíblias em Provérbios, no livro de número 31, a partir do versículo de número 10. Amém? Glória a Deus. Mulher virtuosa, quem a achará? O seu valor muito excede de rubis. O coração do seu marido está nela confiado, e a ela nenhuma fazenda faltará. Ela lhe faz bem e não mal, todos os dias da sua vida. Busca lã e linho e trabalha de boa vontade, com as suas mãos. É como um navio mercante, de longe traz o pão. Ainda de noite se levanta e dá mantimento à sua casa e atarefa suas servas. Examina uma herdade e adquire. Planta uma vinha como um fruto de sua mão. Cinge os seus lombos de força e fortalece os seus braços. Prova e vê que é boa a sua mercadoria, e a sua lâmpada não se apaga de noite. Estende a sua mão ao fuso, e as palmas das suas mãos apagam na roca. Abre a sua boca ao aflito, e ao necessitado estende a tua mão. Não temerá por causa da neve, porque toda a sua casa anda forrada de roupa dobrada. Faz para si tapeçarias de linho fino, e de púrpura é o seu vestido. Conhece o seu marido nas portas, quando se assenta com os anciões da terra. Faz panos de linhos finos e vende-os e dá cinta aos mercadores. A força e a glória são os seus vestidos, e ri-se do dia do futuro. Abre a sua boca com sabedoria. A lei da beneficência está na sua língua. Olha pelo governo da sua casa, não come o pão da preguiça. Levanta seus filhos e chama de Levantam-se seus filhos e a chamam-na de bem-aventurada, como também o seu marido, que a louva, dizendo: muitas filhas obraram virtuosamente, mas tu a todas és superior. Enganosa é a graça e a vaidade, a formosura, mas a mulher que teme o Senhor, essa será louvada. Dai fruto das suas mãos e louvem-na nas portas das suas obras. Amém? Podem se assentar, irmãos. Glória a Deus. Na segunda-feira, eu acho que a Raquel também trouxe uma palavra com esse livro, com esse versículo, com o que eu estou lendo aqui. E eu cheguei um pouquinho atrasada, então eu não tinha visto, né? Eu até liguei para ela o dia inteiro hoje para perguntar se era mesmo esse livro. Mas o Senhor colocou essa palavra no meu coração. Já há 2 semanas, Carrê chegou para mim e falou assim: Amanda, você ministra no culto das irmãs? E eu falei, amém. E nós sabemos que todas as vezes é difícil, né? Nós passamos por lutas e batalhas, mas até aqui nos ajudou o Senhor. E eu louvo a Ele por isso. E eu estava, então, pensando e falando com o Senhor, e no decorrer dessa semana, o Senhor falou bastante comigo. E Ele falou muito sobre o valor que nós temos. Nós comemoramos nesse mês de março, comemorar não, eu acho que a gente traz a lembrança, eu acho que a gente se orgulha, né, como cristãos também, do valor da mulher. Eu trouxe alguns dados do porquê que as mulheres são lembradas, né, até o pastor comentou, eu acho que aqui no culto, que as mulheres sempre travam uma luta difícil, né, na sociedade. E deixa eu só ler a data aqui, ó.
em agosto, não, 25 de março de 1911, houve um incêndio em uma fábrica, onde haviam ali 146 pessoas, sendo delas 129 mulheres. E elas não conseguiam sair, porque elas estavam trancadas dentro daquele lugar. Porque elas trabalhavam mais de 15 horas. Mais de 15 horas naquele lugar, sem direito a quase nada. Então, hoje nós estamos aqui, mas nós sabemos que teve outras mulheres muito antes de nós que foram guerreiras também. E eu queria trazer hoje o que o Senhor colocou no meu coração, que nós somos mulheres, e nós temos um valor inestimável. Nós somos mulheres, nós temos nossos atributos e virtudes. Durante a semana eu comecei a ler um livro. E esse livro ele fala do poder da esposa que ora. E eu confesso que essa área da minha vida sempre foi meio turbulenta, né? E o Senhor falou tanto ao meu coração. E eu falei assim, Pai, eu vou falar sábado e a primeira palavra vai falar comigo. Porque nós temos que saber reconhecer. Eu fui estudar e eu não queria. Eu falava assim, Senhor, não, eu não vou falar disso. Eu vou falar de outra coisa, porque, né, o Alex começou a ler o livro comigo. Meu Deus do céu, apanhei tanto. Mas enfim, eu falei assim, Senhor, eu vou falar para suas filhas o poder que nós temos quando nós nos levantamos e quando nós nos colocamos à disposição e quando nós oramos e quando nós buscamos. Então, o que eu queria dizer é que eu estou falando do valor da mulher, de todas as virtudes que nós temos, mas nós só temos essas virtudes em Cristo, mediante a oração, mediante a comunhão, mediante a vida com Ele. Então, eu separei aqui, em Provérbios, o primeiro versículo vai falar assim. Eu sempre choro, né? Vou pegar para ficar mais fácil, tá, irmãos? Se você encontrar uma esposa fiel e dedicada, achará um tesouro mais valioso que o ouro e pedras preciosas. O valor, eu coloquei aqui, ó, que o valor é uma qualidade atribuída a quem tem talento, prestígio, competência, virtude, mérito ou merecimento. O valor é uma qualidade conferida de quem tem bravura, coragem e valentia. No sentido figurado, o valor é a importância dada a quem se tem estima, afeto, apreço ou consideração. Eu estava estudando e eu queria trazer a diferença de algo que tem preço e algo que tem valor. Porque quando nós olhamos, aqui vai falar que um marido que acha uma mulher, e essa mulher, ela é valorosa, ela é virtuosa, ele acha algo que é mais valioso do que as mais finas joias. E quando você fala de preço, você fala de algo que você compra. Que você vai lá, você tem um valor monetário, tem um valor, tem uma moeda que você vai pagar por aquilo ali. Mas quando você fala de algo que tem valor, é o que aquilo proporciona para a tua vida. Quando você fala de um valor, por exemplo, você pode ir lá e comprar algo, mas o que aquilo vai te proporcionar? O valor é a proporção daquilo, não é o que você pagou. E uma mulher nós não podemos comprar, mas ela nos proporciona algo tão valioso, que excede finas joias. Eu tiro muito pela minha vida e a do Alex, né? O Alex, ele me ajuda bastante, mas se você perguntar para ele onde está alguma coisa, esquece, né? Normalmente é assim. As mulheres, elas têm um valor na vida e na casa, em cada casa, que às vezes eu fico olhando, mães, filhas, todas nós. Eu fico olhando e admirando, porque a força de uma mulher, eu fico admirando o quanto que a mulher é capaz, aonde ela consegue chegar. E que às vezes não somos tão reconhecidas assim. Mas então eu queria falar que uma mulher, ela tem um valor, ela não tem um preço. Você não compra uma mulher. Então que a mulher, ela tem um valor, você é valiosa.
Você é valiosa ao Senhor. O Senhor disse que você é valiosa. Amém? Você não tem um preço. Você tem um valor. Aí no versículo de número... É que eu estou lendo na tradução viva, tá, gente? Então, talvez seja um pouquinho diferente. Minha Bíblia já voou tudo aqui. Ó. Seguindo aí a leitura, vai falar assim, ó. Seus vestidos... Ai, tá errado. Mais que ouro e pedras. O marido de uma mulher fiel e dedicada está sempre tranquilo, pois ela nunca deixará faltar nada para ele. Eu até falei com o meu esposo antes de vir. Não é faltar em questão de dinheiro, porque nós sabemos que o provedor é o marido. Mas quando fala que uma mulher dedicada não deixa nada faltar ao seu marido, a gente não está falando de bens. A gente está falando daquilo, por exemplo, o Alex, desde que a gente casou, ele não vai na loja comprar roupa. Quem vai sou eu. E aí eu tenho que escolher, não é, amor? Eu tenho que escolher a camisa, raramente ele vai comigo. Porque ele não gosta muito de ficar andando, escolhendo. Então sempre sou eu quem tenho que ir lá e escolher e tal. É essas coisas que não falta. É isso que Salomão quis dizer, que não faltará nada. É que a mulher, ela sabe o que necessita na tua casa. Eu duvido perguntar para qualquer uma mulher aqui que não sabe o que o marido está precisando. Você está precisando de sapatos, está precisando de camisa, está precisando de meia, né? Então, assim, a gente sabe. Então, esse versículo fala que ele vive tranquilo. Isso fala um pouquinho aos homens também, né? Que às vezes a gente tem todo aquele cuidado, então que vocês saibam que a gente sabe tudo que vocês precisam. E que quando chega alguma coisa nova lá e diferente, é porque ela pensou em você. É porque ela lembrou de você, é porque ela se preocupou que você não tinha. Então esse versículo significa e fala sobre a dedicação das mulheres. O quanto nós somos dedicadas à nossa casa e à nossa vida. Aí ele continua falando assim. Ela sempre procura ajudar o marido. Sempre procura o bem-estar e a alegria para ele. Eu estou falando bastante assim, mas eu queria que vocês entendessem que isso é ser companheira. Não significa que o homem também não faça o mesmo. Mas significa, eu estou falando da nossa parte, da parte da mulher. Eu estou querendo dizer assim, ó, que a gente procura ajudar. E normalmente a mulher é pronta a ajudar, né? Normalmente não precisa nem pedir que a mulher já está lá. Já estava fazendo, porque a mulher ela é pronta a ajudar. Ela gosta de ajudar. Em Gênesis, vai falar que o Senhor fez uma adjuntora. E a adjuntora significa andar ao lado do homem. Não significa estar à frente, não significa estar atrás, né? Não significa acima, abaixo, é ao lado do homem. Porque na Bíblia fala que o homem é a cabeça e a mulher o corpo. Mas será que só a cabeça ou só o corpo ia adiantar alguma coisa? Será que não são os dois? Enquanto eu lia esse livro, tem uma parte que a autora ela fala assim, que a oração de uma mulher pelo seu marido tem mais poder do que a oração de uma mãe por um filho. Talvez alguém possa discordar, mas ela vai falar assim que quando você se casa, você se torna um. Então você está orando por você. Tem como você orar só por um lado do teu corpo? E dizer assim, Senhor, abençoa aqui, ó, só o lado esquerdo. Eu quero que o Senhor abençoe, dê saúde só para o meu lado esquerdo. Não tem como. Ela vai falar que no começo, quando ela começou a orar, o Senhor falou que primeiro ia mudar ela. E é difícil, né? Por isso que eu falei que eu apanhei bastante. Porque às vezes nós não queremos mudar. Às vezes nós achamos que é assim. E às vezes no relacionamento não tem certo ou errado. Tem pessoas feridas, machucando uma a outra. E eu sei disso, porque eu já vivi isso. Então, eu sei do que eu estou falando. Às vezes nós machucamos. Às vezes nós falamos palavras que não devemos. Às vezes a gente escuta, e no livro também vai falar assim que
Que a gente fala assim que às vezes o marido fala alguma palavra pra gente, e a gente vai falar que foi ofensivo, que machucou, que doeu e que aquilo foi agressivo, alguma coisa desse tipo. E aí a gente se ira e a gente fica com raiva. Isso também não é pecado? Aí acaba os dois estando errados. Porque ele fala, você fica com raiva, também não sabe lidar com a situação. E aí os dois acabam errados. Então, em um relacionamento, nós temos que orar. Não orar só pela gente, mas orar por quem está com a gente. Orar pelo nosso marido, orar pelos nossos filhos. E isso me ajudou muito, principalmente nessas últimas semanas que eu comecei a ler o livro e eu vi muita falha em mim. E o texto de Provérbios vai continuar falando assim: ela compra os tecidos e faz roupas para a família, sem cansar. Ela anda à procura da melhor comida para a sua família, procurando sempre o preço mais barato. Antes do sol raiar, ela já está de pé, procurando a primeira refeição da família, planejando o serviço para suas empregadas. Ela sabe negociar, comprar um terreno e plantar uma horta, com o dinheiro que ganha com o seu trabalho. Aqui eu queria frisar que, hoje, principalmente hoje, né? Porque a gente está lendo um texto de milhares de anos, não é de agora. Então, assim, desde lá a mulher já trabalhava. Desde lá a mulher ela já tinha o seu papel. Hoje nós trabalhamos mais ainda, né? Nós trabalhamos fora, nós trabalhamos em casa. E aqui está falando que ela sabe negociar, que ela é uma mulher inteligente. Entendam que são atributos. Muitas das vezes tem mulheres que só ficam em casa, mas não tem problema nenhum, porque mesmo em casa, ela vai lá no mercado e ela compra as coisas, e ela economiza o dinheiro do marido, e ela procura o melhor valor. Então, cada uma de nós temos um valor, porque às vezes nós olhamos para a vida do outro e pensamos que a vida do outro é melhor do que a nossa, e não é, cada um tem a tua felicidade. Eu, por exemplo, o Senhor ainda não me deu filhos, porém o Senhor realizou outro sonho na minha vida, que era eu estudar, que eu trabalhar. Eu também tinha esse sonho. E o Senhor sabe das coisas na hora certa. Então, cada um tem a sua vida. Cada um tem aquilo que o Senhor preparou para ela. Então, nós não podemos olhar na vida de uma outra irmã ou de uma outra pessoa e pensar assim, que querer algo que não é nosso, querer algo que Deus não deu para a gente. Viva, assim, é claro que nós podemos sonhar, que nós podemos pedir ao Senhor, que nós podemos melhorar as jovens, estudar, trabalhar, mas não fica pensando só no amanhã. Agradeça ao Senhor o que você tem hoje, porque cada uma do seu jeito, seja trabalhando fora ou trabalhando em casa, cada uma do seu jeito tem sim uma bênção do Senhor. Se a gente pensar, porque muitas das vezes a gente olha para as dificuldades, mas a gente não vê as bênçãos que o Senhor derrama na nossa vida. Muitas vezes a gente reclama, e a gente não olha o que o Senhor tem nos dado. E eu não estou falando das irmãs, eu estou falando de mim. Às vezes a gente tem um dia difícil no serviço, às vezes a gente chega em casa, e aí fala assim, meu Deus do céu, estou cansada, e começa a reclamação. Só que será que você olhou e agradeceu ao Senhor pelo dia de vida que você teve, porque você tem um trabalho hoje? Porque hoje eu estava conversando com o Alex e ele estava falando para mim que ele passou na rua, ele foi comprar marmita, né? E ele falou que o rapaz ia fechar o lugar. E que os dois começaram a chorar falando, porque não tá fácil. O rapaz tinha que mandar muitas pessoas embora e ele falava assim, fulana tem filho, e é só ela que trabalha. E eu tenho que mandar a pessoa embora. Então, será que nós agradecemos pelo que nós temos? Os tempos estão tão difíceis, e será que nós estamos... Ou nós estamos, das duas uma, né? Ou nós estamos vivendo só a nossa vida sem olhar ao nosso redor. Porque se você olhar ao redor, você vai ver o quanto que está difícil para todo mundo, né? Ou então a gente está passando dificuldade e muitas das vezes sozinho. Porque às vezes ninguém enxerga. Então que nós possamos olhar em volta, que nós possamos trabalhar. Principalmente, eu sei que mulher é um canal de bênção. Canal de bênção na oração, aqui na segunda-feira.
Eu vejo as irmãs agradecendo, porque normalmente elas pedem oração, aí vem aqui a irmã Ivonete pedir oração pela irmã dela. Eu não me lembro o dia, mas eu sei que ela sempre pede oração. E ela veio aqui testemunhar. E a gente se alegra, porque nós sabemos que são mulheres de oração, que são mulheres perseverantes, que são... Eu me orgulho, eu tenho muito orgulho. Eu vejo as irmãzinhas mais de idade e eu fico pensando quanto que eu ainda tenho para chegar lá, porque não somos ainda nem... A gente vê irmãs orando aqui, ó, velhinha, orando. E às vezes nós mais novas não temos essa disposição. E eu não estou falando das irmãs, eu não estou falando de ninguém, eu estou falando de mim. Porque eu apanhei muito para trazer essa palavra. Vou voltar aqui para o texto, que vai falar assim. Ela está sempre disposta ao trabalho. Ela sabe que o seu trabalho ajuda a sustentar a família. E por isso trabalha até altas horas. Com a agulha e a linha faz roupa. E dá aos pobres e necessitados. É justamente isso que eu estava falando. Às vezes a gente perceber num momento tão difícil quem está precisando. Porque se a gente não se unir nesse momento, eu não sei qual momento mais a gente vai fazer alguma coisa pelo próximo. Porque tudo que nós vemos é pessoas desempregadas, é famílias precisando do nosso apoio. Porque às vezes o pastor fala que nessa época de pandemia tem muitas e muitas mulheres, às vezes em casa, precisando de uma palavra. Porque às vezes vivem em um lar que não é agradável. Às vezes nós temos alguém do nosso lado e não sabemos se aquela pessoa está bem, se aquela pessoa precisa de ajuda, se aquela pessoa está passando algo na casa dela. Porque às vezes nós não emprestamos o nosso ouvido. E às vezes a pessoa só precisa ser ouvida. Às vezes aquela mulher só precisa ser ouvida. Às vezes ela vive tantas coisas na casa dela e a gente não sabe porque a gente não escuta. Às vezes a gente só pensa em falar da nossa vida, né? Do quanto a nossa vida... hoje eu fiz isso com meu filho, hoje eu fiz aquilo com meu filho, hoje eu fui ali, hoje eu voltei. Mas será que você para perguntar, você está bem? Você está precisando de alguma coisa? Então uma mulher que tem valor... Ela sabe enxergar, ela sabe olhar com os olhos da fé, ela sabe ver a necessidade do próximo. Esse versículo que fala, quando chegar o inverno, ela não precisa procurar, porque já preparou roupas quentes para toda a família. Me chamou muita atenção, porque normalmente, não sei a mãe de vocês, mas a minha, eu acho que todas... Antes de chegar o inverno, ela já estava assim, ó. Tem que comprar roupa para as crianças. Tem que comprar roupa para as crianças, porque vai chegar o frio. E a Amanda tá sem sapato, tá sem calça, tem que comprar roupa. Né? Tem que comprar roupa. Então a mulher, antes de acontecer alguma coisa, ela é precavida. Ela já sabe o que vai acontecer lá na frente. Ela já vê o que vai acontecer e ela já fala assim, não, eu preciso me preparar. E olha como a mulher é valorosa. Olha como o Senhor colocou tantos atributos na mulher. Aí o texto vai continuar dizendo assim. O marido de uma mulher fiel e dedicada será conhecido e respeitado em sua cidade. Será eleito para cargos importantes na sociedade. Os vestidos, roupas e cintos que ela faz são vendidos aos comerciantes. Sua grande virtude são a energia e a honra. E ela não se preocupa com a velhice. E isso aqui é uma parte que pega para muitas mulheres. Porque quando você é segura de si, quando você sabe o valor que você tem, você não se preocupa que vai vir a velhice ou que vai vir os dias, né, que nós vamos ficar com os nossos cabelinhos brancos. Nós vamos perder um pouquinho a força. Mas quando nós sabemos aonde está o nosso valor, quando nós sabemos aonde está a nossa força, nós não nos preocupamos com isso. Nós sabemos que o Senhor guardará. Se o Senhor guardou até agora, Ele vai guardar. Então, e outra coisa, fala que a honra, né? Vai falar assim, ó. Que
a grande virtude é a energia e a honra. Quando eu chegava na casa da minha avó, quando ela era viva, parecia que eu estava chegando assim no melhor lugar do mundo, porque ela tinha uma energia. Já ficou perto de uma pessoa assim? Que mesmo quando ela já está mais de idade, ela é alegre, ela é feliz, que parece que aquilo contagia você toda vez que você chega. Ela era assim, quando eu chegava perto dela, parecia que eu já me renovava, porque eu não conseguia olhar para ela sem pensar, como que ela consegue ser tão feliz? Porque a força dela era o Senhor. Porque ela tinha a força dela guardada no Senhor. E ela sempre falava para mim, né? Quando ela faleceu, leram exatamente esse versículo, porque ela sempre falava assim que ela queria que colocasse: combati um bom combate, acabei a carreira, mas guardei a fé. E aí eu lembro que o ancião falou assim: onde está, ó morte, a tua vitória? Tragada foi a morte pela vitória. Porque depois que ela faleceu, não tinha mais como. Ela foi salva no Senhor. Onde está, ó morte, a tua vitória? Porque ela venceu. Ela venceu. E mulheres com valor vencem. Porque eu sempre inverto. O viver é... eu sempre inverto. O viver é Cristo e o morrer é ganho. É isso? Eu sempre troco tudo. Mas o viver é Cristo e o morrer é ganho. Então, quando nós sabemos do valor que nós temos, nós não temos medo do amanhã. Eu estou aprendendo isso. Porque quando minha avó faleceu, um medo me tomou. Um medo tão grande, tão grande. E eu falava assim: Senhor, como que será, né? O que é isso? Como será que é isso? E aí o Senhor foi trabalhando no meu coração. E no mesmo dia o ancião veio e falou que tragada foi a morte pela vitória. E que ela tinha vencido. Porque ela não estava aqui, mas ela estava com o Senhor. E aí o Senhor foi trabalhando no meu coração. E eu entendi que nós não temos que ter medo. Nós não temos que ter medo. Porque a nossa esperança é Cristo. Então, independente da circunstância, boas ou ruins, nós vemos tantas pessoas hoje. Essa semana foi uma semana difícil. Nós vimos percas de pessoas novas, né? E a gente olhou assim e falou: meu Deus, tanta vida pela frente, né? Tanta coisa para viver. Uma mulher tão linda. E a gente entristece nosso coração. Mas aí eu penso assim, que o Senhor sabe de todas as coisas. E que se nós não mantermos fiéis, ainda que aconteça do Senhor voltar para a gente, né? Da gente ir para Ele. Ainda assim, nós sabemos que nós estaremos num lugar melhor. Então não tenha medo. Não tenha medo do que está acontecendo. Se você está firme no Senhor, não tenha medo. Não tenha medo. E eu vou continuar aqui no versículo de número 27. E ela sabe muito bem tudo o que acontece em tua casa e nunca fica com preguiça de trabalhar. Outra virtude da mulher, porque eu sei exatamente, não, nem tudo. Eu não vou saber exatamente tudo que tem ali na minha casa, mas eu sei, né? Se você perguntar para minha mãe, por exemplo, ela sabe tudo que tem na casa dela, né? Qualquer coisa ela sabe. Eu não sei muito, que às vezes vai uma pessoinha lá em casa, a Janaína, ela tira as coisas do lugar, aí ela guarda em outro lugar que eu não sei. Ela, minha mãe. Mas só que normalmente a gente sabe tudo que tem na nossa casa. A gente administra o lar como ninguém. Eu vejo o pastor falando da Rê, às vezes, né? E é muito lindo, na realidade. Ele falando como que ela cuida da casa, como ela cuida dos filhos. E eu tenho certeza que se você perguntar para a Regiane, ela vai saber o que está acontecendo na casa dela. Cada filhinho dela. Cada filhinho dela, ela vai saber. E nós sabemos o que acontece com os nossos filhos, com nossos esposos. Eu falo para o Alex, às vezes ele chega, eu falo assim para ele: e tal cliente? E você falou com um fulano? E fulano pagou? E será que você recebeu? E não sei o quê. E vou falando, e vou falando, e vou falando. Parece que tem sei lá,
banco de dados, né, na cabeça da gente. Porque a gente sabe o que acontece com vocês, com os filhos, com os maridos. A gente sabe. E é outro valor da mulher. A preocupação, o carinho, o cuidado que a mulher tem com os filhos, com o marido. Então, no versículo 28 diz: seus filhos dizem aos colegas: minha mãe é formidável, é a melhor mãe do mundo. Seu marido diz a ela, cheio de orgulho: pode haver muitas boas esposas neste mundo, mas eu tenho certeza que nenhuma delas é melhor do que você. Vocês não falou, vocês podem falar, viu? Que a tua esposa é a melhor do mundo. Um conselho para vocês. Façam igual o pastor Celso, ele falou. Que a sua esposa é a melhor. Porque realmente, cada mulher aqui é única. Cada mulher aqui o Senhor deu um valor. E o Senhor colocou um valor em cada uma de nós. E na nossa casa nós somos equilíbrio. Nós somos a balança. Não sei se você já reparou, mas quando um filho quer algo, ele fala com a mãe, para a mãe falar com o pai, para ver se pode, né? Ô mãe, você vê com o pai, eu era assim. Porque meu pai era sempre não. Meu pai não deixava nada. Não deixava nada, de jeito nenhum. Primeiro eu falava com a minha mãe. E aí minha mãe falava com meu pai. Então a mulher, ela é o equilíbrio da casa. A mulher, ela é valorosa, ela é forte. Ela é inteligente. Ela sabe comprar, ela sabe vender, ela sabe fazer. Ela sabe trabalhar fora. Ela sabe arrumar a tua casa. E hoje, no dia de hoje, eu queria dizer que cada uma de nós temos um valor. Eu queria adorar a Deus. Eu não sei até que horas que é hoje. Eu vou só cantar um pedacinho de um louvor. Na capela mesmo. Ele é bem conhecido, mas como eu estou nervosa, eu vou colocar aqui para mim não errar. Aqui. Amém. Vou começar por essa parte aqui, ó, que fala assim, ó. Eu venho falar do valor que você tem. Eu venho falar do valor que você tem. Ele está em você, o Espírito Santo se move em você, até com gemidos inexprimíveis, inexprimíveis. Daí você pode então perceber que há algo importante. Por isso levante e cante, exalte ao Senhor. Você tem um valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem um valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem um valor, o Espírito Santo se move em você. E eu queria agradecer a oportunidade e dizer que foi isso que o Senhor colocou no nosso coração. Que nós possamos entender que nós somos mulheres, que nós temos um valor e que nós temos uma arma muito poderosa, que é a oração. Pela nossa casa, pelos nossos filhos, pelo nosso próximo. Porque eu sei que nós podemos ajudar muito nesse momento difícil, através da oração. Amém? Glória a Deus.